Esse vídeo contém spoilers sobre a trama do jogo. Esteja avisado caso ainda não tenha jogado. Olá, seres vivos. Stardew Valley é certamente um dos jogos mais marcantes dos últimos anos. A experiência por trás do simulador de fazendeiro inspirado na série de jogos Harvest Moon veio a ganhar o coração de muitos jogadores, ostentando de uma história incrível, cheia de personagens carismáticos e uma experiência tão relaxante que faz até mesmo você ter vontade de largar tudo para se tornar um fazendeiro. Mas é inegável que Stardew Valley, além de ser muito divertido, é um jogo repleto de segredos e mistérios. E por esse motivo eu decidi trazer um iceberg cobrindo as coisas mais interessantes e misteriosas relacionadas a ele. É importante dizer que para montar esse iceberg eu me baseei em alguns icebergs distintos e também em pesquisas separadas. Porém eu preciso dar um crédito especial ao usuário do Reddit chamado Nunchuck, pois a maior base que eu tive foi a partir do iceberg dele. Então caso você queira conferir o iceberg original, eu vou deixar o link no fixado. Então sem demorar muito eu pego um café e vamos pro vídeo, porque a história é longa. Boa noite, Bicuto! Stardew Valley Expanded. Stardew Valley Expanded é o nome dado ao que é provavelmente o mod mais popular na comunidade de Stardew Valley. O mod adiciona uma quantidade imensa de conteúdos novos que são notáveis em praticamente todos os aspectos do jogo, indo desde novos eventos, personagens, localizações, missões, linhas de diálogo, entre mais 1 milhão de outras coisas. Aliás, os personagens desse mod se tornaram tão carismáticos em meio à comunidade que muitos jogadores passaram a pedir que eles fossem inseridos no jogo de forma canônica. É com certeza um mod que vale muito a pena ser jogado. A única parte ruim é que depois que você joga, você meio que perde a vontade de voltar pro Vanilla. Melhor que a Nintendo. Isso é só uma piada, na verdade, que leva em conta o fato do jogo ser uma produção indie de um único desenvolvedor e ainda assim possui uma tradução para português, algo que, como sabemos, não é um serviço que a Nintendo... Cara, o Stardew Valley é um jogo com uma vastidão, né, muito grande, criado por uma pessoa só, e ele é traduzido em português. E a Nintendo não consegue fazer isso tendo uma equipe gigante. E tem muito diálogo no jogo, né? Sim, tem muito diálogo, tem muita gíria também em português. Tipo, ele foi traduzido antes de lançar IA. É, e tem dialeto em português ainda, dialeto, sotaque... Não foi traduzido por IA. É. Board Game. Por mais inesperado que seja, existe uma versão board game do jogo Stardew Valley lançado. Pelo que eu entendi, ele funciona basicamente como o jogo original, onde você que legal. Lançado em 2023. Que seja e está disposto a oferecer. Por mais inesperado que seja, existe uma versão board game do jogo Stardew Valley lançado em 2023. Pelo que eu entendi, ele funciona basicamente como o jogo original, onde você pesca, cultiva, encontra recursos e faz amigos. Porém com a diferença suprema de que tudo é jogado através de cartas e dados. Eu devo dizer que fiquei bem curioso para saber como é que é uma partida desse jogo. Talvez eu compre um dia. Concerned Ape. Concerned Ape é o pseudônimo do desenvolvedor responsável pela criação de Stardew Valley. Seu nome verdadeiro é Eric Baroni e ele é um residente da cidade de Seattle, em Washington, nos Estados Unidos. Eric começou o desenvolvimento de Stardew Valley em 2012, sendo principalmente inspirado pelo jogo Harvest Moon, e veio a terminar o projeto 4 anos depois, em 2016, sendo que ele foi responsável por basicamente tudo no jogo, sendo o designer, o programador, animador, artista, compositor e escritor. Segundo o que foi dito por ele mesmo, ele chegou a trabalhar por volta de 10 horas por dia até o jogo ser terminado. Eric é com certeza um exemplo do que uma pessoa dedicada e empenhada em alcançar o seu sonho pode fazer, mesmo fazendo tudo sozinho. Marnie e Lewis. Embora não seja tão explícito, fica evidente em muitos momentos da história que Marnie e Lewis compartilham de um relacionamento entre si. Mas pelo que vemos, eles não estão inclinados a compartilhar essa informação para mais ninguém e preferem manter isso em sigilo. Os principais momentos em que esse relacionamento dos dois fica evidente é na missão dos shorts do prefeito, que não existe nenhuma outra possibilidade de ser além do que se pode concluir, e também no diálogo que é desbloqueado quando o jogador alcança 6 corações com os dois, onde eles revelam que estão namorando. Eu sinceramente não entendo a razão deles ocultarem esse fato dos demais personagens, mas enfim. Pilares do Deserto. Depois de desbloquear o ônibus, o jogador também desbloqueia a parte do deserto. E lá podem ser encontrados 3 pilares posicionados em forma de triângulo. À primeira vista pode parecer que não é nada demais, porém, caso o jogador leve um fragmento prismático até lá, se posicionando no centro, ele será consumido e irá desbloquear a Espada da Galáxia, que é basicamente uma das armas mais fortes do jogo. Com isso, ela também ficará disponível para compra na Guilda dos Aventureiros, junto da Adaga da Galáxia e o Martelo da Galáxia, que também ficarão disponíveis para compra. Dangerously Funny. Esse é o nome de um canal no YouTube responsável por trazer conteúdos relacionados ao Stardew Valley que abrangem basicamente todo tipo de coisa estranha no jogo.
Dangerously Com mod dá, Yumi. Com mod tu Fun consegue comer conseguiu casada no alavancar jogo. os seus incríveis 500 mil inscritos apenas Que fazendo pluginal, conteúdo de Stardew Valley. E sinceramente não é pra menos, porque esse cara era pro Stardew Valley tipo o que o Nômade Colossus é pra Shadow of the Colossus. Hoje em dia o conteúdo dele varia entre jogos de celular e de Malizu? PC, mas parece ter se Não tem distanciado como de Ben 10? conteúdos relacionados ao Stardew Valley já há algum 1 e tempo. 2. Embora por mais inesperado que seja, no momento em que eu Maior tava live escrevendo o 24 horas, roteiro, maior. ele havia acabado de Ué, postar saiu um do vídeo de grupo. Stardew Valley de 1 hora e 40 minutos. Isso com certeza foi uma coincidência inesperada. Por Malizu? mais inesperado. Depois eu coloco mais Hoje em dia o conteúdo dele varia entre jogos de celular e de PC, mas parece ter se distanciado de conteúdos relacionados ao Stardew Valley já há algum tempo. Embora por mais Vou ver inesperado que amanhã. seja, no momento em que eu tava escrevendo o Ben 10. roteiro, ele havia acabado de postar um vídeo de Stardew Valley de 1 hora e 40 minutos. Isso com certeza foi uma coincidência pro inesperada, business. já que já faziam meses que ele não postava nada de Stardew Valley. Meu Deus, Easter encheu de eggs na tela shorts. inicial. Na tela inicial do jogo existem 3 easter eggs que o jogador pode encontrar clicando em pontos específicos. Clicando 10 vezes na primeira letra E, ele vai se abrir como se fosse uma porta, revelando um Que alien atrás massa! dele. Fazendo a mesma coisa clicando na folha em cima da letra W, irão aparecer Junimos. E por fim, clicando no canto inferior esquerdo da tela algumas vezes, irá aparecer no mouse uma coisa que, se carregado até a letra R, fará com que apareçam arbustos e papagaios voando Que pela tela. massa! Esses são os easter eggs da tela inicial, porém, antes mesmo disso você também pode ver um outro easter egg caso clique na foto do Concerned Ape na cena introdutória do jogo. Eu Cheio acho de esses detalhes muito detalhezinho, da cara, hora que jogo porque feito fazem com com que o jogo se carinho. demonstre vivo antes mesmo de começar. Hair Crawls. Isso se refere aos espantalhos raros que podem ser coletados por entre o jogo. Eles são 8 no total e cada um deles tem um meio específico para que seja desbloqueado. Inclusive, pesquisando sobre, eu descobri que um desses espantalhos fazem referência a um que aparece no filme Castelo Animado de verdade. 2004. E caso você consiga obter todos Nossa. eles, chegará até seu correio uma receita de um espantalho de luxo que cobre uma área muito maior do que um espantalho normal. Simplesmente quebrado. Esqueleto Jorge. Na parte introdutória do jogo, em que vemos nosso personagem trabalhando, podemos ver um esqueleto jogado na frente de um PC, levando a ideia de que as condições de trabalho lá são tão precárias ao ponto de fazer os trabalhadores da Georgia trabalharem até a morte. Eu lembro que eu achei isso muito engraçado da primeira vez que eu vi. Pelúcia de Junimo. No dia 28 de cada mês, exatamente ao meio-dia, o jogador tem a possibilidade de coletar uma pelúcia gigante de um Junimo atrás de um arbusto perto do parquinho. E é só isso mesmo. Você vai Harvest Moon. aprendendo aí pra colocar no livrinho. Tem umas coisas que eu já Harvest sabia Moon é ali, um do jogo de Junimo. 97 que, como eu disse antes, foi a principal inspiração do criador de Stardew espantalhos. Valley para a criação do seu jogo. O título Cara, dele no Japão Eu é jogou Life is a Game? Não. Falando nisso, eu tenho que jogar Life is Strange que o Farm Weaves Story. doou. E assim como o Stardew Valley, ele é um Life jogo is de Strange simulação de 2. fazenda lançado para Super Nintendo. As inspirações nesse jogo ficam evidentes em muitos aspectos da gameplay, desde mecânicas até o enredo. tu dá risada Porém, Stardew Valley de nelas. fato conseguiu ser um feito tão impressionante que chegou até mesmo a ser elogiado pelo Yasuhiro Wada, o produtor de Harvest Culpa Moon. do Renan E eu nem Guevara que eu tô imagino a doente. felicidade que o criador do Stardew Valley deve ter tido ao saber que seu jogo foi elogiado pelo seu maior ídolo. Super fixe. Thiago tá gripado? Não, mas ele tá mal, assim, meio febril, meio Mjolnir. sonolento. Isso se refere ao nome de uma espada inserida na atualização 1.6 Ah, do essa jogo. daí, ó. E a maneira de pegar essa espada é Pra quem não sabe, eu fiz isso. Sabe aquele bonequinho estranho que tu me deu, Daniel? Acho que foi tu que me deu aquele boneco. Se tu jogar no andar 100, na lava, vai sair um cristal. E esse cristal tu guarda pra quando tu tiver intimidade com o mago, pra ir num lugarzinho lá, botar esse cristal, daí vai abrir um portal do Terraria e um gatinho vai te dar a Mjolnir. com certeza uma coisa muito única. Basicamente você precisa descer até o nível 100 das minas e jogar um boneco antigo lá. Fazendo isso, você será surpreendido por uma gigantesca serpente de ossos que deixará com você um item chamado Pedra Distante. E você precisa levar esse item até a sala secreta do mago, onde lá vai acontecer a mágica. E um gato de Terraria irá trazer a espada até você. Certamente uma das coisas que eu menos esperava acontecer em Stardew Valley. Eu achei isso simplesmente genial. Short do prefeito Massa, comunista. né?
Bem, por mais inusitado que seja, sim, você pode usar as calças do prefeito como isca. Eu sinceramente me pergunto por que alguém tentaria fazer isso em algum momento, mas aparentemente alguém tentou. Por mais que a princípio pareça ser algo completamente inútil, usar os shorts do prefeito como isca principal junto de uma outra isca secundária com a vara de irídio avançada fará com que essa isca secundária se torne basicamente infinita, sendo que ela nunca mais vai quebrar. E quem diria que poderia existir uma utilidade tão grande para um negócio como esse? Que massa! Com Cerned Ape como coisa favorita. No começo do jogo, quando você está criando seu personagem, você tem a opção de escolher uma coisa favorita para ele, que mais tarde é o que ele vai se lembrar caso coma uma fruta estrela. Acontece que se você colocar o nome Concerned Ape como coisa favorita, que no caso é o nome do dev do jogo, você vai desbloquear um easter egg onde ele te agradece por fazer isso após comer uma fruta com uma mensagem aparecendo no chat. Que Um detalhe fofo. bem curioso e bem fofo. Cidade Zuzu. Cidade Zuzu é o nome do lugar de origem do nosso personagem. A cidade não tem um aprofundamento muito detalhado na história e é mencionada poucas vezes e muito por alto em alguns momentos. A única vez em que temos um breve contato com a cidade é durante uma apresentação do Isso, por isso que quando a Shura comeu a estrela, pareceu que tava com um pensamento sobre caralho. É a tua coisa favorita, entendeu? Sam, que acontece lá em um beco. Porém, nada muito além disso. O que é uma pena, pois eu queria muito que ela tivesse um aprofundamento maior na história. Abigail é filha do mago. Essa é uma teoria até que bem conhecida. A É uma ideia por teoria, trás da tá, Abigail Chaves? ser filha do mago se deve por alguns detalhes que podemos observar durante o enredo. Provavelmente o detalhe primordial é a cor do cabelo, pois no jogo todo eles são os únicos que têm essa cor roxa de cabelo. Mas também existem alguns outros argumentos para sustentar essa teoria, como por exemplo o fato do mago dizer que acredita que tem uma filha, e que ela seria uma das moradoras da Vila Pelicanos. Isso também somado ao fato de que podemos ver um diálogo da Caroline onde ela diz que costumava passar perto da Torre do Mago durante sua chegada na vila, e pede para que você não conte isso ao Pierre. O que levanta a possibilidade Só de que ela Polita. tenha em algum momento traído o Pierre com o mago. É uma teoria que faz bastante sentido, mas não há de fato uma comprovação para isso. Pelo menos não até agora. Caixas trancadas. Existem 3 caixas secretas escondidas em alguns cantos do mapa que contêm 3 isso estátuas não diferentes. Todas Não elas são sabia. bem estranhas e têm um jeito tá, certo isso de daí eu serem sei. coletadas. A primeira delas é chamada HMTGF, e você consegue colocando um super pepino na caixa marrom ao norte do ferreiro. A segunda é chamada Forogemon e é obtida colocando um pão estranho num baú de brinquedo no quarto do Isso daí eu não Vincent. E sabia. a última, chamada Limão Rosa, é desbloqueada colocando uma maionese de ovo de pato numa caixa roxa que fica parcialmente escondida na sala de trás do salão. Elas não têm nenhuma utilidade no jogo e servem apenas como itens decorativos. Provavelmente é só um tipo de easter egg. Calças do prefeito na sopa. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Mais uma vez falando sobre as calças do prefeito, temos um fato curioso envolvendo elas, para dizer o mínimo. Sendo que durante o evento do Luau você pode jogar as calças do prefeito dentro Dá pra da fazer sopa, tudo com as calças do ativando um prefeito. diálogo especial do governador. E mais uma vez eu me pergunto por que alguém pensaria em fazer um negócio desses. Esse eu já Placas da fiz. Caverna da Caveira. Na parte do deserto, dentro da Caverna da Caveira, existem algumas placas que podem ser encontradas nas paredes que carregam Anotitadas. algumas escrituras estranhas. Mais tarde, jogadores conseguiram decifrá-las e elas dizem o seguinte: Nós estamos amaldiçoados com muito irídio. O feiticeiro nos trancou nessa prisão até que um dia um herói nos coloque para dormir. A segunda frase não parece ficar claro quem são aqueles que foram trancados, mas ao que dá a entender foi em razão da ação de um mago, mesmo que não saibamos se isso se refere ao mago que conhecemos Sagaralho. ou algum outro antes dele. Por mais que restem SX dúvidas sobre essa aqui. descoberta, ela foi feita por um usuário do Reddit chamado esse nome na tela. Então, créditos a ele. Meteorito. Esse evento, até que bem raro, pode acontecer aleatoriamente enquanto você estiver Caiu na dormindo. nossa fazenda Sendo isso aí. esse uma pedra de irídio gigante que pode cair em um canto aleatório da sua fazenda. Esse meteoro pode ser de grande ajuda, já que é um estoque gratuito de irídio, porém também pode te prejudicar bastante dependendo de onde cair. Final ruim. Como sabemos, não existe um final ruim na história de Stardew Valley. No máximo uma desaprovação do seu avô, mas nada muito além disso. Porém, originalmente o jogo tinha um conceito um pouco diferente do que temos hoje. A história teria um fazendeiro rival que competiria com ele durante a trama. Existem muitos fragmentos no jogo que mostram como seria a codificação por trás desse rival, sendo que ele teria, por exemplo, um nome gerado aleatoriamente a partir de uma lista e teria o sexo condizente ao do jogador. Ou seja, se você fosse homem, ele seria homem, se você fosse mulher, ele seria mulher. E o que acontece é que caso o jogador não obtivesse êxito em vencer o rival no evento final do jogo, você meio que perdia, surgindo uma mensagem dizendo algo como "boa sorte da próxima vez".
Eu acho que isso faria do jogo muito mais uma competição do que uma experiência relaxante como ele é hoje em dia. E particularmente eu acho que foi melhor ter sido descartada essa ideia. Linear Hikes. Linear Hikes é um jogo de 2018 que, assim como Stardew Valley, tem um conceito inspirado em Harvest Moon. Não tem muito o que falar sobre ele, a gameplay dele é basicamente a mesma de Stardew Valley, com algumas pequenas alterações. Porém, pelo que foi dito pelo dev de Linear Hikes, ele nunca veio a jogar Stardew Valley, porque ele queria que seu jogo não ficasse semelhante a ele. Particularmente eu acho essa afirmação um tanto sus, pois é bem evidente que o jogo compartilha de semelhanças em muitas partes da gameplay. Desafio do Factor. Caralho. Jornada do Rei da Pradaria é um dos minigames que podem ser jogados num arcade dentro do Salão Fruta Estrelar. Esse jogo é bem desafiador, porém pode se tornar quase impossível caso você queira desbloquear a conquista Desafio do Factor. Pois basicamente para conquistar esse feito o jogador precisa vencer o minigame que, além de precisar estar no modo difícil, ainda tem o simples detalhe de que você não pode morrer nenhuma vez. Pois é, boa sorte para conseguir isso. Stardew Valley 3D. Olha aí, ó, isso coisa se refere boa, a uma versão Koyomi. protótipo de Stardew Valley em 3D desenvolvido na Unreal Engine. Não é um jogo completo, pois, como eu disse, é apenas um protótipo, mas ainda assim é um trabalho muito interessante e vale a pena ver pela curiosidade. O mais interessante de tudo é que esse projeto foi feito por um brasileiro. Esse tópico na verdade não estava em nenhum iceberg que eu pesquisei, mas como eu achei um trabalho muito incrível, eu senti que precisava falar sobre. Eu vou deixar o link do vídeo do cara que criou esse jogo no comentário fixado para caso você queira dar uma olhada. Sprout Valley. Sprout Valley é o nome que era originalmente planejado para Stardew Valley. Porém o nome foi mudado posteriormente, pois o dev acreditava que Stardew Valley soava mais original. E eu acho que é unânime que Stardew Valley ficou muito melhor do que Sprout Valley. Curiosamente eu pesquisei e existe um outro jogo que adotou o nome Sprout Valley para seu título, e vendo a gameplay dele fica evidente sua inspiração em Stardew Valley. Porém eu não posso deixar de admitir que parece até ser divertido. Achei uma bosta. Quando que tu vai jogar com a gente, Koyomi? Agora eu vou parar de jogar em call. Eu vou jogar só em chatzinho. Tipo assim, falar por chat, ovos. sabe? 18 ovos é o número máximo de ovos possíveis de serem obtidos durante o evento do Festival do Ovo na primavera. E pelo menos pra mim, que me achava o máximo coletando um incrível não curto número de Pokémon. 8 ovos, agora eu me sinto um porcaria ao saber que esse número já foi ultrapassado por um youtuber chamado Sundeko, que inexplicavelmente conseguiu coletar os 18 ovos. Eu tenho certeza que agora você deve estar se sentindo exatamente como eu. Fada da Colheita. A Fada da Colheita é uma entidade que pode aparecer em um momento aleatório do jogo enquanto você estiver dormindo. Quando aparecer, ela irá passar pela sua fazenda jogando um feitiço nas plantações, fazendo com que tudo que estiver plantado numa área de 5x5 esteja crescido por completo no dia seguinte. Esse evento raro tem apenas 1% de chance de acontecer em todas as estações, com exceção do inverno, que é a única estação onde esse evento não ocorre. Esconderijo do Pierre. Em uma cutscene com o Pierre, o jogador acaba descobrindo que existe um esconderijo secreto dele atrás de uma estante no quarto dele. Porém, não dá pra saber o que tem lá porque o Pierre te impede de prosseguir rapidamente. Existem especulações do que poderia haver lá, pois além de ser um esconderijo muito secreto, o Pierre pede pra que você não conte isso pra ninguém, nem mesmo pra sua esposa. Então, o que poderia haver de tão importante lá que ninguém poderia saber? Super Só tem moderador na live, Super verdade. Zoo Story é um jogo de zoológico, eu acho que pelo nome isso fica bem óbvio na verdade, que assim como os outros que eu falei também tem um conceito similar ao de Stardew Valley. Esse jogo em particular foi inclusive alvo de muitas críticas por conta dessa semelhança notável com o jogo, porém o próprio dev de Super Zoo Story deixa claro que sua inspiração principal foi Stardew Valley. E ainda sabendo disso, o jogo tem sua originalidade e eu acho um tanto injusto chamar ele de uma mera cópia de Stardew Valley. Chapéu de lixo. Chapéu de lixo é um item extremamente raro que pode ser obtido mexendo nas latas de lixo. E quando eu digo extremamente raro, é porque realmente é extremamente raro. Pois para cada 20 latas de lixo que você abrir, existe uma chance porca de 0,2% de chance do item ser dropado. E ao conseguir esse seguirá um som de explosão, fazendo com que a tampa do lixo saia voando, lhe gerando o item, e com isso a lata permanecerá sem tampa por um curto período de tempo. Com certeza é a coisa inútil mais difícil de se conseguir no jogo. Parabéns pra quem tiver dedicação pra isso. Pra todo mundo jogar. A depressão de Shane.
Fica evidente em muitos momentos da história, principalmente Ainda não conhecendo mais a peguei. fundo o personagem, que Shane carrega um certo grau de depressão. meu Não só isso, marido mas ele é um do personagem jogo. que também sofre com vários problemas, principalmente com a ideia de que nunca conseguirá fazer nada de útil em sua vida. Com isso, buscando uma fuga no álcool como uma forma de lidar com essa ideia. Infelizmente, muitas pessoas se identificam com isso e é uma realidade bem triste, mas com certeza o que ele faz no jogo não é o melhor caminho. República Ferngil. República Ferngil é o nome da nação onde está localizado o Vale do Orvalho. É basicamente o nome do país onde se passa o jogo. Não existe muito aprofundamento acerca dessa parte Cabelo externa roxo do perde mundo fora do Vale do credibilidade. O Shane Orvalho, não tem mas cabelo alguns roxo. poucos elementos no jogo fazem É azul referência a escuro. isso. Como por exemplo uma placa na sala de espera da clínica do Harvey que diz o seguinte: essa clínica é licenciada para práticas médicas pela Autoridade de Saúde da República Ferngil. E também uma pequena mobília de um mapa mundi que transcreve a região da República de Ferngil. Abertura original. Segundo o que sabemos e pelo que já foi confirmado pelo próprio Consane Jape, houve uma cena de abertura que era originalmente planejada para o jogo, mas que foi descartada, graças às informações concedidas pelo Tá me dando vontade de jogar esse. Tá me dando vontade, assim, ó, de jogar esse deve jogo. conseguir, algo que inclusive já foi trazido pelo Dangerously Funny em um vídeo do seu canal. Nela o jogador se encontraria no ônibus que originalmente o leva até a Vila Pelicanos, e nessa parte nós poderíamos interagir com outros NPCs, que também estariam em viagem para outros lugares, além de também poder conhecer o vilão da história, que no caso é o personagem que eu É, o falei Rod que mais fez tarde isso. também foi descartado. Eu sinceramente achei essa ideia muito interessante e me alegraria muito em ver isso sendo introduzido novamente em algum momento Entendi no a futuro. intenção do Rod. Afinal, pelo menos eu acho que é uma coisa que se encaixa muito bem com a experiência do Stardew game. é seu Mas é balato, possível é. que isso permaneça É o meu apenas como um balato. sonho. Papai Noel. Durante a estação do inverno, no dia 24, pode aparecer o Papai Noel voando com suas renas no fundo da tela quando você terminar o dia. Um easter egg bem curioso. Isso se refere a um glitch que pode ser realizado em áreas específicas do jogo, onde com algumas animações específicas, como por exemplo do uso da foice, faz com que o personagem atravesse o mapa acessando regiões que, digamos, não era Que para você loucura. acessar. Umbus World. O Umbus World é o nome de um antigo blog do criador de Stardew Valley de 2011, Cara, onde ele que título costumava tão postar lerdo. algumas tirinhas de histórias em quadrinhos junto de alguns jogos. E olhando para algumas capturas feitas desse site no Wayback Machine, eu não pude deixar de sentir uma vibe muito forte de anos 2000 olhando para as artes do site. Roleta sempre verde. Basicamente, durante o evento da Feira do Orvalho, o minigame da daí eu Roda quero da saber. Sorte sempre favorece o lado verde da roleta, sendo que ele cai efetivamente 75% das vezes no verde e 25% das vezes no laranja. Sabendo disso, o jogador pode usar isso como vantagem e coletar os 2.000 pontos do evento bem mais rapidamente e basicamente apenas jogando no verde. Ah, foi isso que eu fiz. Super Pepino da Harley. Existe uma missão muito sugestiva da Harley associada a um Oh, Super God. Pepino que ela faz no quadro de avisos. Ela deixa bem claro que é uma missão para mulheres, mas você pode fazer mesmo tendo escolhido um personagem masculino. E acontece que é um pedido bem suspeito porque além dela enfatizar Apenas para garotas. Preciso de super pepino. Você sabe pra quê? Mantenha segredo, tá? a ideia de ser apenas... Ela ainda diz no final que a razão do Sabe, pedido Pablo? você já sabe qual é, e que mantenha isso em segredo. E é definitivamente uma coisa bem suspeita. Demo 2012. Isso se refere a uma das primeiras versões de Stardew Valley que temos conhecimento. Através desse trailer que você está vendo, podemos ter uma boa noção de como ele era em seus estágios iniciais, e com certeza é muito interessante ver como o jogo evoluiu absurdamente com o passar dos anos. Não só na parte dos gráficos, mas nele como um todo. Se não era jogo de Mods criança, não. estranhos. É óbvio que todo jogo que tem disponibilidade para mods vai acabar tendo alguns meio estranhos, e com Stardew Valley não é diferente. Talvez um dos mods mais conhecidos entre esse meio seja o mod que converte o seu cavalo numa skin da Pan. Eu devo dizer que, aliás, a maioria dos mods bizarros que existem de alguma forma envolvem a Pan. Porém, muitos outros também podem ser incluídos nessa lista, como por exemplo o mod Missing No, que simplesmente transforma o sprite do jogador em um sprite daquele Pokémon bugado de Pokémon Red and Blue. Tem outro Caralho. mod que faz a Penny virar esse negócio aí que você tá vendo, e também um que simplesmente transforma a cabeça da Jazz em um alvo. Porque sim, esse último eu particularmente dei uma risada sincera quando descobri. Isso só mostra como a mente das pessoas é assustadoramente bizarra e criativa algumas vezes. Porte de 3DS. Um usuário do Reddit fez um post onde disse que perguntou ao Consonant Ape no Twitter se haveria a possibilidade de ser feito um port de Stardew Valley para Nintendo 3DS. Algo que ele respondeu como sendo uma coisa tecnicamente possível e que planejava conferir isso em breve. Porém, aparentemente essa ideia não foi Tem pra mod frente. de sexo. Estátua de esquilo. Existe uma decoração que pode ser adquirida Ah, na eu Ilha tô ligada. Gengibre em um local específico do mapa. No caso, esse aí que você tá vendo. E é uma estátua de esquilo que até que é bem legal.
Dungeons. Essa foi uma ideia originalmente planejada para o jogo que foi descartada. As dungeons seriam lugares bem parecidos com as minas que temos hoje em dia, e provavelmente esse foi o primeiro protótipo das minas, tendo em vista que elas eram praticamente idênticas ao que Daniel são Gengibre elas tem hoje em tipo dia. uma Só que com a dungeon. diferença de que as dungeons seriam geradas como salas de masmorras, mas a parte dos monstros, recompensas e andares seriam basicamente os mesmos. Zombie Squares. Zombie Squares é um jogo bem obscuro feito pelo Concerned Ape, só que eu particularmente não entendi direito qual é a proposta dele. Hoje em dia ainda é possível jogá-lo através do Wayback Machine como eu tentei fazer, mas no meu caso não deu muito certo porque mesmo clicando todas as teclas ainda não deu em nada. Talvez eu só seja um completo incompetente ou talvez esteja faltando algo no jogo para que ele funcione, mas vai saber. Vou deixar o link dele no fixado para caso você tenha ficado curioso. Urso do Lixo. O Urso do Lixo é uma criatura que aparece perto do esgoto a partir do primeiro dia chuvoso do terceiro ano. Interagindo com ele, o mesmo irá fazer alguns pedidos através de um balão de diálogo, e caso você traga todos os itens que ele pedir, no fim o urso vai remover todo o lixo existente na Vila Pelicanos, além de também fazer algumas melhorias em outras partes, como na caixa do cachorro Rex. Muitas pessoas já jogaram o jogo por muito tempo sem nem saber da existência desse urso, e eu, aliás, demorei muito tempo para descobrir. Que massa. Kenopsia. Kenopsia é o nome dado a um sentimento bem peculiar de estar em um lugar que em algum momento já foi cheio de vida e habitado por muitas pessoas, mas que agora se encontra completamente vazio. Essa é uma sensação inclusive muito comumente associada ao conceito dos espaços liminares. E esse tópico se refere à ideia de que esse sentimento já foi testemunhado por vários jogadores que descreveram terem sentido esse tópico sensação inclusive muito comum às pessoas, mas que agora se encontra em um lugar. Kenopsia. Kenopsia é o nome dado a um sentimento bem peculiar de estar em um lugar que em algum momento já foi cheio de vida e habitado por muitas pessoas, mas que agora se encontra completamente vazio. Essa é uma sensação inclusive muito comumente associada ao conceito dos espaços liminares. E esse tópico se refere à ideia de que esse sentimento já foi testemunhado por Eu já senti isso no Stardew vários Valley. jogadores que descreveram terem sentido isso em alguns momentos específicos do jogo. Eu posso dizer que também senti esse vazio em alguns momentos dele, por exemplo, quando você está andando pela cidade perto de 1 a 2 da manhã. Acho que muito por conta de ser possivelmente a parte mais vazia do jogo, onde nem mesmo toca alguma música. E esse é um sentimento que está muito vinculado justamente à ideia de que Stardew Valley é sempre um jogo muito animado e cheio de vida quando você olha esses lugares completamente sem vida. Ghost Town. Ghost Town é o nome de um mod de terror de Stardew Valley que converte toda a experiência do jogo em um conceito sombrio e bem bizarro. Tipo, bem bizarro mesmo. Assim como o nome sugere, o jogo transforma todos os habitantes do jogo em fantasmas e traz um ar mais sombrio para a Vila Pelicanos, como se fosse uma vila amaldiçoada que foi abandonada há vários anos, em que todos os seus habitantes morreram, e aliás a atmosfera do jogo também muda muito, adotando uma paleta de cores bem mais mórbida, como você pode ver. É um mod que é até bem interessante. Kent tem transtorno de estresse pós-traumático. Muitas coisas no jogo mostram que Kent sofre de um tipo de transtorno de estresse pós-traumático, pois como vemos no jogo, Kent é um ex-militar que serviu na guerra contra o Império Gotoro, um evento que é pouco comentado na história do jogo, mas que sabemos que aconteceu. Fica evidente que esse evento foi responsável por trazer muitos danos ao psicológico do personagem, uma vez que podemos observar isso em alguns diálogos e também em algumas coisas estranhas que ele faz, como por exemplo o fato dele mandar uma bomba pro seu personagem pelo correio, como se ele nem se lembrasse que aquilo na verdade poderia matar a gente. Isso muito provavelmente por conta desses problemas que ele tem constantemente se lembrando da guerra. Ruídos na chuva. Quando chove no jogo é possível escutar alguns sons ambiente bem estranhos que ocorrem aleatoriamente e sem uma razão aparente. Esse barulho é estranho. Isso aí parece de sapo. Os sons podem variar, porém a maioria deles parecem como sons de animais estranhos ou de monstros. É uma coisa bem estranha e não tem como saber exatamente ao que se refere esses barulhos, e escutá-los durante o jogo traz uma sensação meio estranha e sombria, e provavelmente eles foram pensados justamente com essa intenção, da mesma forma que acontece com os sons de caverna do Minecraft. Monstro marinho. Isso se refere a um evento raro que acontece na praia logo ao lado do cais do Willy, onde uma criatura verde emerge da água sem nenhuma explicação e vai nadando em direção ao oceano. Não se sabe dizer o que seria essa criatura, mas uma das teorias mais aceitas é que seja um tipo de tritão,
que é basicamente uma sereia macho, geralmente se se é ouve que podemos perto dizer assim. Ou talvez do simplesmente um laguinho, monstro aleatório do Daniel. mar, já que, como sabemos, não seria estranho no universo de Stardew Valley. Cápsula Alien. Em um momento aleatório e isso muito daí raro é do jogo, foda. pode aparecer inexplicavelmente uma cápsula alienígena na sua fazenda. Quando ela aparecer, você pode notar que tem de fato alguma coisa lá dentro, como um tipo de embrião. E após alguns dias, ela apenas quebra e a coisa que estava lá dentro foge sem que você veja. Após esse evento, existe uma chance de 1% de que você consiga ver uma criatura sombria durante a noite na ponte do ônibus ou correndo por um arbusto na frente da casa da Harley e da Emily. Porém, já ele nunca vi. mais aparece de novo no mesmo save. É provavelmente um dos eventos mais misteriosos do jogo. Os animais podiam ser mortos. Bem, aparentemente, nas primeiras versões do jogo, haveria a possibilidade do jogador tanto criar os animais quanto abatê-los para consumir sua carne. Mas esse tópico também se refere à ideia de que antigamente os animais, se ficassem do lado de fora do cercado à noite, eles poderiam ser mortos por lobos, aparentemente. Inverno 28, ano 0. Esse é tecnicamente o dia em que se iniciou sua aventura no Stardew Valley, e você é apresentado à sua fazenda pela Robin e pelo prefeito. Isso porque ao fim dessa apresentação você dorme e acorda no dia 1º da primavera do ano 1. Então por essa lógica o dia em que chegamos teria que ser um dia antes disso. No caso no dia 28 do inverno do ano 0. Mas deveria estar nevando tecnicamente, né? Já que é o inverno. Porém, como vemos, não é esse o caso. Pode crer. Dragões. Tanto na parte da masmorra do vulcão como na parte do deserto, podem ser encontrados alguns restos mortais de dragões, o que sugere a existência dessas criaturas no universo do jogo. E quem sabe algum dia não veremos uma atualização adicionando um dragão como boss. 9 raças. Ia No ser universo bala. de Stardew Valley, levando em conta todos os personagens, existe um total de 9 raças distintas habitando o Vale do Orvalho. Humanos, anões, pessoas das sombras, junimos, goblins, fadas, elfos, sereianos e moradores da tundra. A maioria deles nós podemos ver no jogo, porém alguns são apenas mencionados por personagens como os moradores da tundra. Teoria do pós-apocalipse. Essa é uma teoria muito longa feita por um fã que diz que os eventos que acontecem no jogo são posteriores a uma calamidade que devastou o mundo, tornando uma realidade pós-apocalíptica. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas caso você tenha interesse em se aprofundar nela, eu vou deixar um link no fixado para você dar uma olhada. O passado de Linus. Existem muitas teorias que especulam qual seria o passado de Linus, pois no jogo esse não é um tema debatido e não temos muitas informações acerca de sua vida antes de ser quem o vemos no jogo. Alguns dizem que ele poderia ser um tipo de mago ou até mesmo um feiticeiro, porém as teorias variam muito, mas é quase certo que o personagem teve um passado bem traumático, uma vez que vemos ele como sendo uma pessoa que sempre se isola dos outros nos festivais e não confia em ninguém que conheceu há pouco tempo, o que é uma coisa bem triste de se pensar. Vampiros. Vampiro é uma raça que não é efetivamente descrita em nenhum momento como sendo uma que exista, porém levando em conta a existência de alguns itens como armas que fazem referência a vampiros, é possível que eles de fato também sejam uma raça que exista nesse universo. Teoria Alien. Eu acho que isso se refere à ideia de que, pela enorme quantidade de referências que temos no jogo relacionadas a aliens, seja possível que eles tenham de alguma forma uma importância na história. Porém, se for esse o caso, ainda é incerto de qual seria essa importância. Rosto na Lua. Basicamente, se você clicar muitas vezes na lua depois de dormir, será revelado o rosto de um cara usando um monóculo. E isso é uma referência de um filme muito antigo chamado Man in the Moon. Gunther é um fantasma. Essa é uma teoria que leva em conta o fato de Gunther ser o único personagem que não interage com os outros, além de quase não aparecer em cutscenes, sendo que a única vez que ele efetivamente sai do museu é para te oferecer a chave enferrujada após entregar as doações do museu, levando a ideia de que de alguma forma isso poderia dar algum tipo de poder a ele para que ele possa sair. Ele costuma interagir com a Jazz e o Vincent, porém dos dois do jogo são claramente os mais receptivos com relação à magia e eventos sobrenaturais. Então é uma teoria que até que faz muito sentido a de que ele poderia ser um fantasma. Mas eu acho que não é esse o caso. Stardew Bound. Vamos terminar esse Stardew Bound então. é uma teoria que diz que Stardew Valley e Starbound se passam no mesmo universo, sendo o mundo de Stardew Valley um dos planetas do universo de Starbound. Isso é levado em consideração pelo fato de, por exemplo, uma das músicas de Stardew Valley ser uma música padrão instrumental de Starbound, além de que a tecnologia em ambos os universos parece estar em níveis bem semelhantes. Também levando em conta alguns itens, como a essência solar, que tem uma semelhança notável com o minério Solarium de Starbound. Mas essa teoria é desconsiderada, uma vez que Stardew Valley deixou de ser publicado pela Ticklefish, devido a alguns desentendimentos com a publicadora, que no caso é a mesma que desenvolveu Starbound. Linus fundou a Georgia.
Essa é mais uma teoria que especula o possível passado de Linus. Ela explica que antigamente Linus foi um dos responsáveis pela criação da corporação Georgia como vemos, mas em razão de uma ocorrência desconhecida, ele foi forçado a sair e viver uma vida na pobreza. Seja por conta da intervenção de algum terceiro, ou talvez ele tenha saído por conta própria, por não ter gostado do rumo que a Georgia estava tomando. Levando em conta que o passado de Linus é bem obscuro e pouco detalhado, essa é uma possibilidade que realmente existe, muito embora existam poucos ou quase nenhum indício para que se comprove essa teoria. Pais desaparecidos. Quando você para analisar o enredo do jogo, chega a ser assustadora a quantidade de pais desaparecidos ou ausentes que existem. O caso é compartilhado pelo pai de Sebastian, a mãe e pai de Alex, os pais de Jazz, Emily e Haley. Pois é, tem muito pai sumido por aí. No caso dos pais de Haley e Emily, é explicado que na verdade viajando, mas mesmo assim é muito estranho o fato deles terem deixado simplesmente eles em um canto aleatório para depois ir embora. Algo que fica ainda mais estranho no caso dos outros personagens que nem mesmo são citados e não sabemos quem são. Olhando por esse lado, parece como se a Vila Pelicanos fosse um tipo de lar para jovens abandonados ou algo assim. Linus é Ioba. Mais uma teoria envolvendo Linus. Ioba, para quem não sabe, é o nome dado à entidade mais poderosa do universo de Stardew Valley. Basicamente o deus supremo deles. Inclusive a adoração a Ioba é mostrada, por exemplo, na loja do Pierre, onde vemos aquele altar em um dos quartos. A ideia por trás do Linus ser a personificação da entidade do Ioba é algo que até faz sentido se pararmos para olhar, pois sua convivência com a natureza é algo bem notável, ao mesmo tempo que ele também ostenta de uma vida que se abstém de riquezas e luxos, abraçando a humildade e generosidade. Realmente faz muito sentido. Porém, mais uma vez, e o Linus é um personagem bom. Tipo, é uma pessoa boa, né? O personagem dele. Fundo do iceberg. Maldição do Outono 26. Essa é provavelmente uma das coisas mais bizarras e assustadoras que existem no jogo. No dia 26 do outono, um evento estranho pode acontecer com o jogador, recebendo uma ligação estranha de alguém desconhecido, falando em uma entonação evidentemente ameaçadora e com uma estática de fundo a seguinte frase: Você nos abandonou. Existe uma outra variação desse evento que acontece caso você ligue a TV nesse dia e ligue num canal estranho que aparece nas opções. Ao fazer isso, aparecerá um boneco antigo na TV e uma frase abaixo dizendo o seguinte: Você mesmo causou isso. Agora estou livre. Isso é uma coisa bem bizarra de acontecer. Olha aí, ó, gente. Quando quiser boneco estranho, já sabe. Dia 28 do outono. Vamos fazer isso, ou dia 26. Então, dia 26 aqui. Assustador quando você é pego de surpresa. Aparentemente, esse evento acontece caso o jogador tenha transformado algum de seus filhos em pombos com a bruxa. E esse evento é bem como um espírito deles voltando para te assombrar ou algo assim. Bizarro. Você morreu em Georgia. Essa é uma teoria que afirma que você na verdade nunca esteve na Vila Pelicanos e muito menos conheceu a fazenda do seu avô, sendo que na verdade o seu personagem já estaria morto há muito tempo, tendo cometido suicídio devido ao alto estresse gerado com seu trabalho maçante na Georgia. E a teoria sugere que os eventos que ocorrem na fazenda seriam na verdade um tipo de purgatório, onde o personagem estaria condenado a viver em um looping eterno, onde tudo se repete ano após ano sem nunca ter um fim, como se toda a experiência na Vila Pelicanos fosse uma forma de negação ao fato de que seu personagem morreu. Existem variações quanto às interpretações dessa teoria, como por exemplo algumas dizendo que os personagens da Vila Pelicanos seriam como uma representação das personalidades do protagonista, como Shane sendo a depressão que o levou a tirar sua vida, Kent sendo a negação de sua morte e Morris representando sua vida antiga na Georgia, como um demônio que o assombra pelo jogo. A teoria leva em conta principalmente o fato dos personagens nunca envelhecerem e sempre falarem as mesmas coisas, da mesma forma que é impossível sair de lá e ir para qualquer outro lugar, como por exemplo sua casa em Zulu. Essa teoria também colabora com uma outra teoria que diz que Stardew Valley é uma simulação do Sr. Key, sendo essa uma interpretação diferente da teoria de que você morreu em Georgia. Eu não consegui achar muitas informações acerca dessa teoria, mas eu acredito que isso se deve muito pelo fato do Sr. Key ser evidentemente um dos personagens mais misteriosos do jogo e provavelmente também um dos mais poderosos, uma vez que sabe de muitas coisas que não são nem de perto algo de conhecimento comum, como se ele conhecesse todo o Vale do Orvalho como a palma de sua mão. Isso também parece se ligar com uma frase dele que diz o seguinte: Nasci um garoto comum, mas tomei cedo a decisão de me tornar extraordinário. A mãe do Alex se suicidou. No jogo, como sabemos, nunca chegamos a conhecer de fato os pais de Alex, porém há uma teoria que aponta a razão por trás disso. Existe uma carta que pode ser encontrada na mesa de cabeceira de Evelyn em sua casa, contendo uma única referência sobre a mãe de Alex.
e é também onde descobrimos que o nome de sua mãe é Clara. Na carta ela diz que lamenta muito ter que fazê-los passar por isso e que ela já partiu dessa para uma melhor. A maneira como a carta foi redigida, principalmente no final, onde ela pede que cuide do Alex porque ele precisaria de alguém estável, levou muitos a teorizarem que na verdade a razão pela morte de sua mãe se devia por conta de seu suicídio, em razão de compartilhar de um relacionamento instável e abusivo, o que é sugerido na parte em que ela diz que Alex precisaria de alguém estável. É uma teoria que faz bastante sentido, por mais triste e perturbadora que seja. Conspiração da estátua de Leia. Eric. Conspiração da estátua de Leia se refere a uma estranha coincidência relacionada à estátua que ela produz em um momento do jogo. Sendo que essa estátua tem um formato que, quando desenhamos esse mesmo formato no mapa da vila, estranhamente cada um dos pontos revela a localização das 3 estátuas estranhas que eu havia mencionado antes. E algumas pessoas acreditam que por essa razão seriam 5, e não 3 estátuas, pois a posição do desenho parece indicar pelo menos mais 2 estátuas ou coisas escondidas pelo mapa. Mesmo assim, depois de procurarem exaustivamente nos arquivos do jogo, nada foi encontrado, e ainda restam dúvidas com relação a esse mistério que até hoje não é algo completamente resolvido. E bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu devo dizer que me diverti bastante fazendo esse vídeo, pois além de estar falando sobre um jogo que eu gosto bastante, eu pude descobrir muitas coisas que eu não sabia sobre ele. Eu espero que assim como eu, você também tenha gostado e tenha tido uma boa experiência com o vídeo. Como sempre, vídeos de iceberg dão muito trabalho. Tanta Caso gente você tenha pedindo pra eu gostado, jogar. se eu